Qual a maior dificuldade do concurseiro? Bem-vindo ao canal Aprendendo a Aprender. Sou Miguel Ângelo, faz alguns anos que eu trabalho com orientação para concurso público. Tenho o livro publicado, Campeão de Vendas, na Amazon, sobre memorização e técnicas de estudo. E estou enrolando um tempão já já criei o canal, mas sempre pensando qual é o assunto para o primeiro vídeo, perdendo tempo tentando escrever um bom roteiro, o projeto não sai do papel. Então esses dias um mentorado me mandou uma mensagem perguntando sobre o Anki, que é um software muito interessante para revisões, e eu pensei, vai ser esse assunto aí, o primeiro vídeo, para desencantar. Não tenho experiência com vídeos, então desculpa qualquer coisa. Qual a maior dificuldade do concurseiro? A grande quantidade de material para estudar e dificuldade para revisar. Como é que a gente pode melhorar isso? Melhorando a qualidade das revisões. Como melhorar a qualidade das revisões? Uma das formas para melhorar a qualidade das revisões é usar um aplicativo como o Anki. O Anki é um aplicativo que trabalha com flashcards e ele regula o tempo em que ele vai mostrar novamente um determinado tópico para você ou não. Depois eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Ele regula automaticamente o prazo entre uma revisão e outra, de acordo com a facilidade que você teve na última vez que você revisou, de lembrar ou não aquele conteúdo corretamente. Ele usa para isso os flashcards e uma fórmula para adaptar o tempo de revisão. O que são flashcards? Flashcard basicamente é isso aqui. É um cartão que tem uma questão de um lado, que seria a pergunta ou a dica, e no verso ele teria a resposta. Pode ser um ícone, uma imagem, um texto, um gráfico, tanto faz. Então vamos lá. O que é o Anki? O Anki, como eu já adiantei um pouquinho, ele é um software que você simplesmente coloca flashcards nele. Eles se organizam por baralhos, cada baralho uma matéria ou um tópico de uma matéria, depende da quantidade de material. Você coloca esses baralhos e depois, quando você vai fazer o processo de revisão, tem as perguntas e respostas e ele vai, de acordo com o que você mesmo avalia da sua resposta, lembrei muito fácil, tive dificuldade de lembrar, ele vai... teve dificuldade de lembrada, ele mostra daqui a meia hora, 10 minutos, e ele vai mudando esses tempos, ele não mantém o tempo sempre constante. Tem material assim, você já revisou, você lembrou bem todas as vezes. Próxima vez vai ser só daqui uma semana que ele vai mostrar. Mas vamos lá na prática que vai ser melhor. Vamos aqui no Google, só pesquisar por Anki. Tem a versão instalada, que dá para instalar no Android, no iPhone, no computador. No celular eu uso a versão instalada, mas no computador eu gosto de usar a versão web aqui, Anki Web. Uma pesquisa no Google, aqui aparecem dois links aqui, vamos esse aqui primeiro mesmo do Anki. Vai cair na página geral do Anki. Aqui tem para download, você pode achar aqui a versão para celular, tem nas lojas de aplicativos. Para usar aqui diretamente no computador, você vai aqui em Anki Web. Chegamos aqui. Vou criar uma conta do zero aqui para a gente ver como é que faz. Vamos colocar um e-mail aqui. Signal. Aqui está dizendo que mandou um e-mail. Aqui a gente já voltou depois de verificar o e-mail. Aqui ele vem com um baralho padrão, baralho. Aqui você pode procurar baralhos compartilhados, que aí tem uma lista enorme, você pode procurar por assunto. Vamos criar um baralho, nosso baralho, história. Pronto, agora a gente tem o baralho história, se eu clico aqui, mas não tem nada nele. Então aqui clico em adicionar, tem alguns tipos de baralho aqui, mas o ideal é começar pelo baralho básico, entender como é que funciona e depois ir testando as outras modalidades aqui. Nome do deck, porque se tivesse vários você poderia selecionar aqui. Frente, ou você poderia colocar só Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. A tag aqui é para colocar, vamos supor que você tem história, aí tem história do Brasil, história universal, pré-história, você pode colocar uma tag aqui, Brasil, adicionar. Pronto, voltamos aqui aos decks. Agora você vê aqui, você tem o seu deck, seu baralho de história, com 2 itens para revisão. Se você clicar aqui em história agora, como 2 cartas, ele já vai começar uma sessão de estudo. Aí aqui você vai avaliar o nível de conhecimento que você tinha nessa pergunta. Por exemplo, eu errei, boto again. Ele vai me mostrar novamente, na mesma sessão de estudo que eu tiver, já em 1 minuto ele vai mostrar essa pergunta novamente. Acertei, mas foi difícil, ou quase acertei, e aí é você que vai definir o seu critério. 6 minutos, fui bem, só daqui a 10 minutos, só que
Quanto mais vezes você já tiver revisado essa mesma pergunta, quando você diz que foi bem, ele vai afastando a próxima revisão. Ah, achei muito fácil. Eu clico aqui e vai me mostrar só daqui a 5 dias. Então vamos botar aqui, ó, again. Ano do descobrimento. Essa acertei com uma certa dificuldade. Pronto. Aí o que acontece? Tem 2 itens revisados, mas que eles precisam de mais revisão. Parabéns, você terminou por hoje. Aí amanhã você vem aqui novamente e acessa esse deck e estuda de acordo com o que ele for demonstrando. Agora estamos aqui na minha conta mesmo. Por exemplo, tem as 1000 palavras mais comuns do meu livro lá. Vamos clicar aqui, ó. Quando você clica no deck, ele vai começar já numa sessão de estudos. Então tem 807 cartas para revisar. 17 que elas estão aqui porque eu revisei e errei. E 101 que teoricamente eu sei e ele vai mostrar com um tempo mais espaçado. Estamos aqui de volta à minha conta. Eu vou mostrar um deck que é mais simples aqui, que é um de ortografia. Ele já vai entrar numa sessão de estudos. Aqui tem 73 itens no total, 4 que estão precisando de revisão urgente, que eu errei recentemente, e 0 que eu acertei recentemente, porque faz muito tempo que eu não uso, eu só alimento com palavras, mas não uso. Isso é uma dica importante. Não adianta procurar decks, baixar decks, criar decks e não estudar. Som de S. Então, como é que se escreve? Sufixo nominal com som de S. Então, linhaça. Esse aça aqui significa ideia de aumento, porção ou quantidade. Errei. Sufixo nominal são. Participação. Ação ou resultado da ação. É com C cedilha também. Isso aqui é som de Z. Analisado. Acertei. Então é isso, pessoal. Eu acho que espero ter ajudado com essa explicação simples. Dúvida, coloca nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder. Posso fazer até um novo vídeo para esclarecer as coisas que não ficaram claras. Eu acho que eu vou fazer um vídeo para como se usa no celular também. Mas é isso. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o link para o meu e-book, para o meu site. Dá uma olhada lá. Tem bastante coisa interessante, técnica de estudo para concurso público, memorização, OAB, tá ok? Valeu, um abraço. Dá um like se você gostou.